O sistema regido pela elite globalista é cruel e bem mais atuante que pensam. O sistema está se lixando para o jogo limpo. A cada dia está ficando mais escancarada a trama. Partiu para o vale tudo. O sistema não tem lado, não tem ideologia. Ele se aproveita daqueles que o mantêm vivo e que o ajudam a se fortalecer e a se perpetuar. Claro que esquerdopatas e fanáticos religiosos sem qualquer escrúpulo são ferramentas mais facilmente manipuláveis pelo sistema. O sistema quer e precisa fazer dinheiro, seja quem for que estiver no poder. Por isso, ele quer sempre um caráter fraco por lá. Um bom vaselina que saiba agradar a todos. O sistema já manda e desmanda há muito tempo, e se solidificou muito nos últimos 40 anos. No entanto, parece que vem enfrentando alguma resistência. Por isso, está estrebuchando. Ele precisa urgentemente eliminar essa resistência para voltar a tocar seus fartos negócios, com tranquilidade. Há intrusos no manejo das movimentações financeiras do governo central. Só estados e prefeituras não são suficientes para sua rede de colaboradores. Esse obstáculo precisa ser removido com urgência. A título de exemplo, como pode o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios e outras estatais darem mais lucro em 2 anos do que nos últimos 15? O sistema não pode continuar dominante e seguir se fortalecendo sem suas fontes de recursos que sempre foram demoniocraticamente distribuídas. Existe uma guerra em curso e muita gente não consegue perceber na real de quem contra quem. Chega a ser engraçado. Coisas bizarras já começaram a acontecer e os valores das pessoas há tempos já estão a se confundir. Levamos anos e anos questionando nossas autoridades que eram meros operadores do sistema. Nossa música brasileira, seja no samba ou no rock, desde o início dos anos 80, cobrava com força, humor e irreverência a inépcia da classe política. Em pleno ano 21 do século 21, ouvindo essas mesmas músicas vemos ainda os mesmos problemas. Seria cômico, se não fosse trágico. Há 7 anos, a esperança tocou a maioria dos brasileiros. Mesmo que ao acaso, uma operação começou a enfrentar o sistema. E ele foi atingido com força, como nunca antes. Mas, infelizmente, um movimento errado do juiz, que entrou para a política pensando em fazer mais, acabou por fazer menos por todos, e tudo pelo poderoso sistema. Este único movimento gerou o enfraquecimento do magistrado, do seu patrocinador político, do Ministério Público, da PF e, o que é pior, de toda a sociedade. Agora, a luta que era muito difícil mas caminhava para a vitória em 2019 e 2020, caminha para ser perdida por tripla punição, com aquela ajudinha marota do VAR. O sistema já estabeleceu seu plano, que está claro como água. Um corrupto condenado e cheio de processos para assumir o poder, pois será sempre uma presa fácil. Ou seja, se não fizer o que ele, o sistema, quer, volta para atrás das grades. 2. Pesquisas de opinião mostrando um cenário virtuoso anti-status quo ajuda a manejar os eleitores indecisos e os desinformados pela grande imprensa, que assumiu de vez seu papel manipulador à luz do dia, sem qualquer refinamento e sofisticação editorial, pois está sufocada pela falta de verbas públicas e se tornou boneco de ventríloco de ninguém mais ninguém menos do que ele, o sistema. 3. Para não dar margem a erro nesta estratégia, é importante cercar de todos os lados. O sistema precisa mais do que nunca que o processo eleitoral seja passível de ajustes finos para que a estratégia seja bem sucedida. Afinal, não se pode dar uma bobeira como em 2018, né? Sobre este último ponto da estratégia do sistema, já é esperado que aquela turma centrada e super bem informada, que acompanha o Jornal Nacional todos os dias e assiste o Fantástico todo domingo, vai dizer que isso só pode ser maluquice e coisa de bolsominion. No entanto, hoje, agosto de 2021, após numerosas manifestações populares, nenhuma cobertura da imprensa tradicional, tentando fazer crer que não há apoio popular para o voto eletrônico auditável. Uma modernização que já deveria ter sido feita há muito tempo, como nas principais sociedades. No entanto, o movimento contra a transparência é poderosíssimo e assim como a tal da medicação e o tratamento inicial da doença do momento, bastou o homem defender para o poder de análise básica de algumas pessoas dar curto-circuito. Sobre este voto eletrônico auditável, vale ressaltar que ele não precisa de uma PEC na Câmara dos Deputados. Esta já existe, mas muita gente não sabe, como informou o presidente da Casa, Arthur Lira, em entrevista ao Poder 360. Já existe uma PEC aprovada no Senado desde 2015 com relação a voto impresso e o Senado nunca se debruçou a analisar. Portanto, eu venho dizendo que o foco está errado. Se alguém quer trazer esse assunto para discussão teria que ser tratado no Senado, disse Lira.
Votar uma segunda PEC na Câmara para que depois ela vá ao Senado ter o mesmo destino é perda de tempo, no meu ponto de vista, do processo legislativo. Mas analisar o porquê e para que para muita gente não interessa, porque, #ele não tem moral para defender nada. Para alguns isso tudo é teoria da conspiração. Eu entendo. Dá trabalho pensar, estudar, se aprofundar. É mais simples imaginar que tudo isso à nossa volta é fruto apenas de boas intenções de um lado lúdico, científico, socialmente responsável e politicamente correto versus um lado odiento, capitalista, socialmente insensível e voluntariamente genocida. Um lado pode professar o ódio do bem, com os aplausos da parcela da sociedade intelectual e moralmente superior. O outro lado, quando fala, é tudo anticientífico ou teoria da conspiração. Enquanto isso, as evidências de que há um jogo sujo e desigual se amontoam a cada dia. 1. Jornalistas de grandes veículos desejam a morte da autoridade democraticamente eleita, mas isso é democrático e representa a mais pura liberdade de expressão. 2. Ministro Togado manda prender o jornalista Oswaldo Eustáquio, que ficou paraplégico na prisão, e nenhum órgão de classe e nenhum veículo da imprensa defende o colega de profissão. 3. Ministro Togado manda prender o deputado que possui imunidade parlamentar, por vídeo gravado que se torna flagrante para justificar a prisão. O crime deveria ser inafiançável, mas é estabelecido valor de fiança. Tudo bem que o deputado se excedeu e merecia punição no Conselho de Ética da Câmara, mas jamais a pena arbitrada por um dos donos da Constituição que a interpreta a seu bel prazer, quando e como lhe convém. 4. O inquérito do fim do mundo continua em aberto, mas os investigados continuam sem saber exatamente o motivo da investigação. 5. Mais recentemente, a CPI da blindagem dos governadores e prefeitos corruptos está avançando o sinal de forma inimaginável vindo para cima da Jovem Pan e do Brasil Paralelo como veículos de desinformação, por serem os únicos onde ainda se vê colunistas com viés de direita. Ou seja, os verdadeiros democráticos, que estão apenas de um lado, decidiram que a democracia brasileira está acima de tudo desde que seja música de uma nota só. 6. Caio Coppola banido dos programas da CNN, com contrato em vigor, mas na geladeira por ter contribuído para o maior abaixo-assinado da história para impeachment do ministro da Corte. 7. Vale destacar o papel da mulher. O outro lado partiu para a ofensa descarada a algumas profissionais mulheres, são de direita. Pode ofender, massacrar e perseguir, não fala pra ninguém. Só as de esquerda têm proteção total. 8. O caso Adélio então continua sem solução. Impossível ter acesso às escutas dos celulares dos 4 advogados que chegaram no mesmo dia em que o sujeito foi preso. 9. Uma vez consolidada a alteração para o voto impresso auditável devido à pressão popular, o sistema já se movimenta para tornar os atuais e eventuais candidatos à presidência como inelegíveis à custa de uma argumentação jurídica discutível, mesmo que para tal seja necessário o sacrifício do maior representante da esquerda, o bandido alforriado, que também viria a se tornar inelegível. Os exemplos são inúmeros do quadro bizarro do jogo de forças que estamos vivendo. Mas muita gente ainda acha que estamos vivendo coisas normais de uma democracia e que o único problema é o presidente genocida de maus modos. Em minha opinião, a guerra já estava perdida há tempos. O sistema se apoiou em uma lógica cruel de aparelhamento de instituições basilares da sociedade, polícia, academia, imprensa, órgãos de classe, etc., enquanto a maioria da população apenas trabalhava para sobreviver. Estamos vivendo um espasmo de resistência que pode estar perto do fim, porque o lado negro da força é poderoso demais e age de forma subreptícia, o tempo todo e em tudo. Mas ainda há uma única chance. Aqueles que já perceberam o que está em jogo precisam escolher. Ou vão ficar com nojinho do cara porque ele não é o Lorde que queriam, não tem bons modos e passa do ponto com frequência, para dizer o mínimo, ou vão entender de uma vez que se o sistema voltar com tudo, não tem mais volta. Perdeu o Playboy? Ah, entendi. Você acha que ele é o sistema também. Tudo bem, siga com suas convicções. Good luck. Mas para você que pegou a visão, presta atenção nos detalhes. O jogo é bruto. As peças estão se movimentando no tabuleiro todos os dias nas suas barbas. Cuidado com o que você assiste ou lê. Procure as fontes primárias, preferencialmente não editadas. Muita gente não entende o que se passa. Se atualizam com manchetes e notícias enviesadas, e agem como miquinhos amestrados. E o que é pior, alguns se acham mais espertos e vivem chamando os outros de gado, enquanto, involuntariamente, fazem bonitinho o trabalho sujo que vai lhes extorquir o futuro e a liberdade, sua e de seus descendentes. Não acredita? Parece viagem, tudo bem, segue o fluxo. Estamos juntos assim mesmo, sempre. Somos vítimas comuns desse estado putrefato.
Nenhum político merece que a gente perca amigos e a boa relação com familiares. Nem hoje, nem nunca. Hoje eles nos usam sem piedade, até que a gente aprenda a usá-los a nosso favor. Um dia, quem sabe, momentos turbulentos exigem nossa atenção especial. Como diria Shakespeare, em tempo de paz convém ao homem serenidade e humildade. Mas quando estoura a guerra deve agir como um tigre. Fica a reflexão.